Esse aqui do meu lado é Davi Almescani. Ele é um brasileiro que vive há muito tempo em Israel. Ele tem um canal que chama Viva Israel, na minha opinião, uma das melhores fontes de informação. Ele está atualizando o tempo inteiro. Ele está dentro do quarto seguro da casa dele, né, o bunker da casa dele, e ele está sempre atualizando. Ele passa o dia inteiro nisso. Ele recebe informações bem privilegiadas. Não sei de onde ele consegue, ele adianta muita coisa. E aqui nessa live que ele fez agora há pouco, ele deu informações bem interessantes, uma preocupante dentro de umas, apesar de que o Irã ele é muito fanfarrão, né? Tá sempre dizendo e mostrando coisas que depois não se confirmam, mas diz que hoje à noite lá, agora é em torno de 19 horas lá em Israel, e diz que essa noite Israel vai ser varrido do mapa. E ele dá outras informações muito interessantes também do serviço do Mossad, essa força incrível de Israel, né, que está dentro lá do Irã, agentes que fazem, que são heróis esses caras aí. Quem assistiu Falda, é muito aquele tipo de trabalho. Israel também explodiu, botou literalmente o Irã. A coisa não está cheirando muito bem agora no Irã. Vocês vão entender por quê. Enfim, vamos deixar o Davi contar. Bora, Davi! Fala, querido! Professor Bruno Rabelo começou a live. Sim, começamos agora a live com as últimas notícias. Lembra que eu fiz uma live faz mais ou menos aí 3 horas e aqui voltando com mais uma live porque já tem notícia nova no pedaço. Bom, primeiramente o Irã disparou alguns mísseis, eu não sei exatamente quantos mísseis, ninguém ainda comunicou oficialmente quantos mísseis foram disparados em direção a Israel pela primeira vez durante o dia. Lembra que eu falei da história do recarregamento do míssil, que eles fazem isso durante a noite para não serem expostos à Força Aérea Israelense, e dessa vez eles dispararam mísseis durante o dia. E por incrível que pareça, 100% de sucesso do sistema de defesa de Israel e nem um míssil chegou no território israelense. Não se sabe exatamente o que aconteceu, se eles simplesmente caíram no caminho ou se foram interceptados por defesas aéreas de outros países. Lembre-se sempre que eu já falei aqui diversas vezes que existem outros países envolvidos aí na defesa de Israel e não é somente Israel. Alguns dizem que estão defendendo, outros preferem não assumir a participação e dá para entender o motivo deles, medo. Mas, sim, existem outros países envolvidos na defesa e esse último lançamento que teve contra Israel tocou sirene em todo o território israelense praticamente, acho que ficou fora somente a zona sul de Israel, ali para baixo de Beersheba, em direção a Eilat, que fica no Mar Vermelho, só lá não tocou sirenes e não teve nenhuma queda de míssil em Israel. O Irã lançou uma ameaça máxima em direção a Israel e declarou o seguinte: esta noite o Irã aplicará o golpe mais decisivo de todos os ataques até agora contra Israel e apagará Israel do mapa. Será que eles estão se referindo a algum artefato nuclear ou estão se referindo a direcionar um ataque a uma usina nuclear israelense, ou seja, Dimona, um reator ativo? Pode ser que eles estejam se direcionando e dizendo que irão destruir um reator nuclear israelense ou alguma fábrica super importante, uma refinaria no centro de Israel, ali perto da cidade de Haifa, mais para o norte de Israel. A gente vai saber nas próximas horas o que vai acontecer. Provavelmente, sim, teremos mais uma noite longa e uma noite mais difícil do que ontem. Eu já vou logo avisando isso aí de antemão. Para quem mora aqui em Israel, a noite será mais complicada do que a de ontem. E o motivo é bem claro: o Irã ainda possui muita coisa para disparar contra Israel e nesse exato momento a Força Aérea Israelense está simplesmente destruindo vários prédios do governo iraniano no Teherã, na capital do Irã. Vários ataques israelenses não param em nenhum minuto na capital Teherã e o Mossad, como sempre, deixando todo mundo aí de boca aberta nas suas ações inesperadas dentro do território
iraniano. Vários carros explodiram simultaneamente em vários pontos do Irã. Ainda não temos novamente confirmação da quantidade de carros, mas segundo a mídia ali, a mídia paralela do Irã, da oposição, já se falam aí de 7 a 8 carros que explodiram simultaneamente no Irã, carros que estavam estacionados próximos a prédios governamentais do Irã, e tem também eliminações de cientistas. Talvez alguns desses carros aí eram carros de cientistas nucleares, e quando ligaram o carro explodiu. Enfim, serviço do Mossad, mais uma vez, muito bem feito dentro do Irã. Essa guerra não está sendo travada somente pela Força Aérea, e sim, existe uma guerra travada em solo iraniano, e eles continuam caçando de todas as formas os agentes do Mossad em solo iraniano. Para quem não entende muito, eu venho dar uma explicação aqui rapidamente o que seriam os agentes do Mossad em solo iraniano. Provavelmente a gente está falando aqui de iranianos que moravam no Irã, judeus, que vieram para Israel e foram recrutados pelo Mossad. Então é quase impossível de identificar um mesmo cidadão iraniano que esse aqui faz parte do Mossad e esse aqui não faz parte do Mossad. Sem falar daqueles que são recrutados em território e trabalham para Israel de dentro do território iraniano, ou seja, da oposição iraniana trabalhando a favor de Israel de dentro do Irã. Isso é importante, né? A posição é muito forte, muito grande, tem muita população iraniana, em grande medida, não sei dizer a proporção, o percentual, quer derrubar esse regime que está lá, que oprime todo mundo, né? Que colocou o Irã de fora, em isolamento do mundo. O Irã está isolado, ninguém está querendo ajudar o Irã. Então, a oposição está ajudando, de certa forma, Israel, né? Quer libertar o povo desse regime teocrata. É isso que acontece, é assim que funciona o serviço secreto. Eu acho que todos os serviços secretos do mundo funcionam dessa forma. Se tem um espião a ser enviado para algum país específico, eles vão usar um espião com aquela cidadania. Essa é sempre a melhor forma de se infiltrar dentro de qualquer sistema, e o Irã está totalmente infiltrado por vários espiões dentro do governo, fora do governo, dentro do regime iraniano. A gente tinha até suspeita no passado de que um general desses aí que foi eliminado recentemente teria trabalhado para Israel durante muito tempo, e agora disseram que ele foi eliminado também. Um desses que foram eliminados, e outros dizem que ele não foi eliminado, ele simplesmente foi retirado do território iraniano porque descobriram tudo sobre ele. Boatos e desinformação. Muita coisa, tem muito filme aí sobre Israel e espionagem que vale a pena assistir para entender um pouco o cenário. Agora, o que está acontecendo no Irã, me mandaram mensagens, me mandaram vídeos também de um aguaceiro, muita água no Irã. O que acontece é que Israel atingiu o sistema de esgoto da capital Teherã. E todo o esgoto foi para a rua, ou seja, o Teherã, ficou banhado em merda. Água de esgoto vazou para tudo quanto é lugar, porque Israel simplesmente atacou a infraestrutura de esgoto de Teherã. E como é que Israel ataca a infraestrutura? Muita gente pergunta, né, como é que Israel sabe de tudo isso? Como é que Israel entende onde estão essas infraestruturas, além daqueles espiões que eu já falei que existem dentro do território iraniano? A gente também tem que entender que existiu uma cooperação em 1979, antes de 79, na verdade, 78, 79, antes disso, antes da Revolução lá, Israel trabalhava dentro do Irã. O Irã era o único país, na verdade, que tinha relações aqui no Oriente Médio com Israel. Era o único Irã, era o contrário do que é hoje, né? Hoje ele não tem relação, e outros países sim têm relação com Israel, mas naquela época ele era o único país que tinha relação com Israel. Existia uma linha de um voo direto entre Teherã e Tel Aviv. Existia, enfim, com total parceria entre os dois países. E Israel, olha só, Israel trabalhou nas infraestruturas de irrigação, construção civil, agricultura e também na parte energética do Irã, refinarias de petróleo trabalhadas por profissionais israelenses, ou seja, por engenheiros de Israel naquela época. Logística, o Mossad também colaborava com o serviço secreto de lá, que era a temida polícia secreta iraniana, o Savak. Eles treinavam agentes iranianos naquela época. Existia um oleoduto secreto entre Eilat e Ashkelon, que foi também construído pelo Irã, uma forma de passar pelo canal, não passar pelo canal de Suez.
muita coisa acontecia naquela época. Então, Israel possui totalmente o plano, como é que a gente fala assim, a planta baixa do Irã nas suas mãos há décadas. Isso não é novidade, por isso que Israel consegue sim atingir alvos que esses agora atuais nem imaginam que Israel tem em mãos todos esses mapas, planta baixa de tudo que precisa naquela região, e é o que está acontecendo agora. Irã promete mais respostas destrutivas. É claro, Israel está varrendo nesse exato momento Teherã. Se vocês entrarem agora no Google Maps e vocês vão olhar o trânsito na região de Teherã, vocês vão ver a quantidade de carros saindo de Teherã. O porta-voz do exército pediu evacuação de várias áreas dentro de Teherã e está mandando todo mundo sair de lá. É a mesma estratégia utilizada em Beirute, foi a mesma estratégia utilizada na faixa de Gaza, mandando as pessoas saírem de todos os lugares e explodindo aqueles prédios que fazem parte do governo iraniano. É claro que os prédios que ficam próximos também correm risco de serem atingidos. Então, por isso, eles pedem para evacuar, para evitar perdas de civis na região. E dessa forma, talvez forçar o governo iraniano a levantar as mãos. Israel que faz isso, tá? Lembrando, Israel que avisa para evitar o máximo de morte de civis. Ao contrário do que está acontecendo, né? E o Irã despejando esses mísseis de forma aleatória, visando inclusive a cidade, se atingir prédios de civis. Essa é a grande diferença. Ou a população se revoltar contra o regime iraniano, que isso já está acontecendo nesse exato momento. As vozes começaram a surgir de dentro do Irã para tentar derrubar o regime. A gente ainda não está vendo manifestações, mas isso aí é o próximo passo. Isso vai acontecer, sempre aconteceu manifestações contra o regime, é uma questão de tempo, a partir de agora, para que esse povo que odeia o regime, que são mais ou menos aí 80% da população, se levante contra o regime e tire o ayatollah, ou o sistema de ayatollah do governo, e acabe de uma vez por todas com o regime iraniano. Então os ataques continuam a todo vapor. Isso não vai impedir os disparos que irão acontecer essa noite. Podem ter certeza, teremos mais uma noite aí de disparos de mísseis vindos do Irã, mas nada se compara com o que Israel está fazendo por lá. Israel está realmente trabalhando muito bem e os serviços secretos, mais uma vez, de parabéns. Teherã, no parlamento, o secretário da Comissão de Segurança Nacional e Política Externa do parlamento disse: o que foi implementado até agora é apenas parte da resposta. Respostas destrutivas adicionais estão a caminho e, como disse o líder supremo... Tá bom. Fica a recomendação, então. Esse é o canal Viva Israel. Super recomendado.